Proporção áurea, regra dos terços. É sério que você acha que compor é só isso aí? Bora lá que vamos falar sobre composição. E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bom. Então hoje vamos falar sobre composição, mas de uma maneira muito mais profunda do que regra dos terços e proporção áurea. Então, por exemplo, aqui ó, tem uma colinha aqui que eu vou ler para vocês a forma com que eu penso. Eu penso na composição por cores, no enquadramento e planos da fotografia. Então tá um pouco além só de você enquadrar ali onde diz a regra dos terços e a foto teoricamente fica bom ou fica mais chamativo. É claro que funciona para alguns casos, mas não é sempre assim, tá bom? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso que eu acho que vai ser interessante. E hoje eu vou falar mais focado para fotógrafos que querem criar a própria fotografia e não assim para os fotógrafos que tiram fotos, tá? Não estou fazendo aqui juízo de valor de quem que é melhor, quem que é pior. Só estou querendo dizer que vai ser mais focado na parte de criação. Então, eu penso na fotografia como se fosse um quadro em branco. Então, imagina assim, eu vou fazer uma foto e eu vou fotografar uma cadeira com uma pessoa. Então, aonde eu vou colocar a cadeira? Aonde eu vou colocar a pessoa? Quando eu estou mexendo nesses elementos, eu estou fazendo composição. Aí sim, eu posso colocar em terços, posso colocar proporção áurea, pode ficar bonito, pode ficar horroroso. Não é certeza que essa matemática vai dar certo, tá bom? O que você tem que entender é que cada coisinha que você acrescentar no seu quadro faz parte da composição. Então eu penso na composição como algo geral, tá? Não é só onde os elementos vão estar. Então tudo, por exemplo, as cores faz parte da minha composição. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma foto. Essa foto que eu fiz nesse vídeo aqui, ó, no vídeo da Andrea lá. Essa foi uma fotografia que ela surge antes de ela acontecer. Então eu vou no local, alugo esse vestido, escolho o vermelho. Tô priorizando uma cor que eu gosto, já faz parte da composição porque o vermelho tá gritante aí. Quando eu venho para casa, antes de eu fazer o ensaio, definir pose, qualquer tipo de coisa, eu testo a luz, eu já crio a luz antes. Então eu defini que o azul seria o melhor para o fundo. Então eu já compus as cores antes da fotografia acontecer. Então eu penso numa composição por cores. Existe essa forma de pensar. Depois de aplicar as cores, eu venho com o enquadramento. E nesse caso aí eu acabo usando o plano americano. E o plano americano é você fazer um corte acima do joelho e para cima, Então as mãos vão estar, a cabeça vai estar tudo lá. É isso aí é o plano americano, que é um plano que eu gosto bastante. Então você entende que para essa foto nascer, eu tive que compor alguns elementos. Não adianta só jogar proporção áurea, não adianta só colocar em terços, não é só isso. E os outros elementos, quem que ia fazer? Quem que ia esperar a sorte? Então para quem quer criar uma fotografia, você tem que pensar em tudo e tudo isso faz parte da composição. Então você percebeu que existe composição por cores, tem a parte do enquadramento e tem a parte dos planos na fotografia, A parte de enquadramento, principalmente nessa parte de retrato, onde eu crio mais, você vai ver tudo isso daí, ó. Todos esses planos aí que são os planos mais famosos. Não quer dizer que você não possa quebrar isso e fazer um seu aí, inventar alguma coisa torta, desde que você queira fazer, você pode fazer. Já os planos na fotografia, eu penso em 3, tá? Primeiro plano, segundo plano e terceiro plano. É como eu penso. Nem toda fotografia minha vai ter os 3 planos. Vai ter fotografia minha que vai ter 2, eu vou ter fotografia minha que tem 1. Então isso daqui para mim é uma fotografia em 3 planos. Então você pode perceber, na frente eu coloquei ali uma florzinha, na frente tem um matinho ali na frente, esse é o primeiro plano que está bem desfocado. O segundo plano é a pessoa em si e o terceiro plano é o fundo lá que eu quis mostrar. Todos eles estão separados, mas são planos, são 3 planos. Bom, então assim, para você que quer criar uma imagem do zero, você quer que nem eu que tem um fundo neutro e quer criar alguma coisa, você tem que pensar nisso. Cores, enquadramento e os planos da fotografia, você consegue criar alguma coisa interessante. Claro que você não vai esquecer da luz, você não vai esquecer da direção, tudo isso está envolvido, tudo isso é composição, Essa primeira parte do vídeo era mais para pegar você e mostrar assim que composição não é só o que dizem por aí, regra dos terços e proporção áurea. Você viu que é muito mais complexo do que isso. Você tem que pensar em vários elementos. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês como eu fazia para compor na rua, Porque na rua tem coisas que a gente não manda muito. Existem alguns elementos que a gente não pode mexer, a gente não pode alterar, não tem muito o que fazer. O primeiro passo para você compor bem fotografando na rua é observar. Uma boa composição faz algo que é feio ficar belo e algo que é bonito ficar espetacular. Tem esse poder. Então a observação é uma das coisas mais importantes. Antes de você chegar e clicar que nem um doido
observe o local, veja os possíveis locais fotografáveis ali. Se você vai, vou levar, sei lá, uma modelo para fotografar no centro, veja os melhores pontos para você fazer isso. Então, por exemplo, eu gostava muito de usar um tipo de composição que era composição por linhas, onde as linhas guiavam você até onde eu quero que você olhe. Aí você pode encaixar dentro de uma proporção áurea, você pode encaixar dentro de uma regrinha dos terços. O importante é que as linhas carreguem o seu olhar. Uma outra forma de você compor também é quando você deixa um ponto de saída. Tem uma parte ali na sua imagem que sai, chama ponto de fuga, tem vários nomes aí, você pode escolher um aí, que é essa saidinha assim, Então eu tenho algumas fotos de exemplo aí. Também tudo isso vai surgir com observação. Observa o local, vê se tem condição de você fazer essa forma de enquadrar, essa forma de composição e faz porque é bem interessante. Tem gente que não gosta, Tem gente que não gosta de ponto de fuga, que acha que a pessoa perde ali o olhar para onde você queria mostrar, mas eu gosto bastante, eu acho bem interessante. Um erro muito comum para quem está iniciando e vai, sei lá, vou fotografar uma modelo, uma amiga minha lá no centro da cidade. O centro da cidade tem locais incríveis e você pode fazer uma composição mostrando esse local. Então, por exemplo, eu tenho uma máxima, como eu vim da fotografia de rua e aprendi a observar o local, a minha máxima é, se o fundo for legal, se a parede for bonita, se a arquitetura for legal, acrescente ela na sua foto, porque vai somar para uma imagem. Você imagina, você tem um negócio muito legal atrás de uma estrutura, qualquer coisa assim, e você simplesmente esconde aquilo, só foca ali no rosto e tal. Não que você não possa fazer isso, não tem nada de errado. É diferente quando você consegue fazer uma fotografia que tem esse primeiro e esse segundo plano, mostrando duas coisas. Eu acho muito legal. E quando eu estava na rua, eu gostava muito de compor assim. E isso é claramente uma influência da minha época de fotografia de rua. Aí, independente se a pessoa ia estar no meio do quadro, se eu ia usar a proporção áurea, se eu ia usar a regra dos terços, o importante é que os dois planos estavam lá e você conseguia perceber aquilo. Uma coisa que eu acho muito importante, principalmente para fotógrafos iniciantes, compor com menos elementos. Então pense um pouquinho mais de uma forma um pouco mais minimalista, um pouquinho mais em detalhes, porque compor com um mundaréu de elementos é muito complicado. Então você tem que treinar muito para você conseguir ter uma imagem que tenha vários elementos e ainda assim ela soe de uma maneira fácil de digerir. E isso normalmente é o que diferencia uma grande foto de uma foto de iniciante, aquela foto meio perdida, Normalmente o cara que já manja mesmo, ele sabe aquilo que ele quer mostrar. Então ele fala aqui, é isso aqui que eu quero que você veja. Ele faz toda a composição casar com aquilo ali. O iniciante não, ele simplesmente vai lá no metrô, fotografa e tem lá a pessoa andando aqui, o metrô passando, o carro lá de baixo, não sei o que, o segurança, aí você não sabe o que o cara quis mostrar com aquilo, Então se você não sabe o que você quer mostrar na fotografia, não há composição que vai ficar legal. Você pode compor da forma como você quiser, mas você nem sabe o que você quis mostrar. É muito importante saber o que eu vou mostrar. E para isso tem um exercício muito bom que eu fiz aqui em casa. Dá para você treinar a composição na sua casa e é a forma mais hardcore de todas. Porque você normalmente olha para sua casa e fala, minha casa não tem nada de interessante, o que eu vou fotografar? Então o que eu fiz? Eu peguei minha câmera e comecei a dar uma volta aqui em casa e, minha casa é uma casa comum, tem vários probleminha na parede, não sei o que. Então o que eu tive que me focar? Em detalhes. Como você está vendo aí, eu estava ali fotografando na lavanderia, no quintalzinho aqui de trás da minha casa, que é um lugar completamente bagunçado, onde tem um monte de vassoura, um monte de coisa zoada, e eu me foquei nos detalhes. Assim que eu me foco nos detalhes e mudo a cena, porque eu tenho essa capacidade de alterar a cena, eu vou aplicando as regrinhas de composição que eu quiser, que nem falei. Posso aplicar a proporção áurea, posso aplicar a regra dos terços, ou posso não aplicar nada disso e ainda assim a foto vai ficar legal. Porque eu estou enxugando essa composição. Eu também, você vai ver aí que eu fotografei um cano aqui, ainda fiz até uma composição diferente, saí mais ali do básico, uma fotografia comum, e depois eu já fui brincando com os ângulos ali para fazer algo diferente. E fica legal. Se eu tirasse uma foto geral dali, você não ia enxergar nada, ia ficar um monte de coisa bagunçada, parede quebrada, não sei o que, você ia se perder. Então o que eu quis mostrar para você? Quis mostrar aquele cano, aquela corrente e o céu. E você tá vendo aí. Fica uma foto genial? Vai ganhar um prêmio? Não, mas fica uma foto decente. Então a composição ela tem essa característica. Tudo é passível de ser fotografado desde que você saiba compor. Então 2 exercícios muito bacanas para vocês aí que tá querendo melhorar a composição. O primeiro é esse que eu fiz, que é a composição um pouco mais básica, que é onde eu vou observar o local onde eu tô
escolher algo para fotografar e tentar aplicar algum tipo de composição ali que fique interessante. Como eu vou mostrar aquele objeto, aquela parede, não sei. Você escolhe aí, faz esse exercício que nem eu fiz. Você viu que dá para fazer coisa legal. Um outro exercício, que aí já é um pouquinho mais hardcore, que é esse exercício de criação. Onde você vai realmente pensar em todos os elementos, nada ali é por acaso, então é uma parte de composição um pouco mais complexa, que nem eu mostro no início, que eu penso nas cores, penso na pose, penso no enquadramento, penso em tudo, né? Você pensa em tudo. Você pode usar essas duas formas para você criar exercício para você e fazer. Agora, se você não exercitar isso, você nunca vai melhorar nisso. Você vai passar 15, 20 anos fotografando e sua foto sempre vai parecer uma foto de iniciante, porque você não pratica. Não existe como melhorar na composição se não praticar. Todos os elementos da fotografia que são importantes, que é iluminação, composição, direção e edição, né? Não adianta querer fugir da edição, principalmente se você estiver vivendo no século 21. Tudo isso tem que ser treinado, exercitado até exaustão, senão você não vai ficar bom. Se você comprar minhas aulas de edição, ver uma vez e nunca mais voltar, você não aprendeu a editar. Se você comprar um curso de composição, viu só uma vez e não praticou, esquece, você só gastou dinheiro. Então, acabou esse vídeo? Pega sua câmera e vai exercitar. Faz esse cotidiano, essas coisinhas simples que tá ao seu redor, virar boas fotografias. Então aí, gente, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele joinha, conferir minhas aulas de edição, se você quer melhorar um pouquinho a sua edição, aprender um pouquinho mais. Se você quer iluminar um pouquinho melhor, também tem uns LEDs aí. Você pode ser um membro desse canal e no final desse mês aqui, ó, eu vou sortear esse cara aqui, ó, esse flashão da Maco, tá bom? Vai ir lá para membro Chupetox, né? Então, se você virar um membro Chupetox, você pode concorrer a esse flash da Maco aqui. Então é isso, tá bom? Saiba que composição não é algo fácil, se você tiver com dificuldade, fica tranquilo, é assim mesmo, mas você tem que treinar para você melhorar, tá bom? É isso, até um próximo vídeo e tchau!